Os Piratas do Chapéu de Palha são um dos grupos mais famosos e queridos dos animes, por isso hoje eu vou revelar pra vocês 45 segredos sobre o bando do Luffy. Coisas incríveis como o fato do Zoro ter sido originalmente pensado para ser um membro dos Piratas Bug e que o Sanji era o atirador do bando. Ou até mesmo que o conceito original do personagem da Nami tinha um braço mecânico. Tudo isso e muito mais coisas nós vamos ver hoje. Então, se você é um fã e adora saber tudo sobre o mundo de One Piece, esse é o vídeo certo pra você. Mas se você quer saber mais curiosidades sobre One Piece, já vai deixando seu ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você também fica por dentro de tudo sobre o mundo dos piratas, além de sempre aprender algo novo sobre animes e mangás. E agora sim, bora conhecer alguns segredos que muita gente não sabe. Luffy e a Nuvem Voadora. Existe um mangá onde acontece um crossover de One Piece com Dragon Ball, e acho que isso muita gente já sabe. Agora, o que talvez as pessoas não perceberam é que esse mangá, que deveria ser só uma grande bagunça, acabou dando uma informação muito interessante sobre Luffy. Nesse mangá, a gente vê ele voando na nuvem voadora do Goku, ou seja, Luffy é alguém de coração puro, já que só assim para conseguir subir na nuvem. Talvez nem tão puro assim. Se por um lado ele parece ser alguém de coração puro, por outro as coisas se mostram um pouco diferentes. Luffy não mata seus inimigos, mas isso não acontece por um código moral ou algo assim. Não, pelo contrário, ele quer esmagar os sonhos do adversário, mostrando que o sonho dele é que vai se realizar. Isso para alguém que vive para alcançar o seu sonho é tão ruim quanto morrer, talvez até pior. Vamos combinar que é uma crueldade bem específica para alguém puro de coração. E não sou eu quem tô dizendo, o próprio Oda confirmou isso em um SBS. Inspiração. Luffy tem muitas semelhanças com Gold e Roger durante a série, mas se a gente parar pra analisar, ele também compartilha algumas semelhanças com outro personagem de anime. E eu tô falando do Goku. A personalidade do Luffy é bastante inspirada no Goku, além do fato do seu nome ter Monkey, enquanto que o Goku literalmente se transforma em um macaco. E talvez vocês achem isso meio forçado, mas o próprio autor Eiichiro Oda já afirmou que Dragon Ball é um dos seus mangás favoritos e foi grande fonte de inspiração para a criação de One Piece. Dublagem. Ninguém em 2023 chegaria aqui nesse vídeo sem saber que o Luffy é dublado por uma mulher no original. Isso acontece porque a Toei tinha medo de colocar um jovem dublador masculino e a voz dele mudasse com o decorrer do tempo, já que o mangá já estava sendo publicado há anos e não dava nenhum sinal de diminuir o ritmo. Na versão americana também temos uma mulher dublando Luffy, e agora na redublagem da Netflix temos a Carol Valença como voz do Luffy no anime. Não se esquece nome da família. Uma característica muito antiga do Luffy e que continua até hoje é ele simplesmente chamar as pessoas por apelidos. Isso acontece porque, segundo o próprio autor, Luffy não quer lembrar de nome nenhum, então ele simplesmente inventa um nome baseado na aparência da pessoa, como, por exemplo, o Marco, que apesar de ser um pirata extremamente poderoso, o Luffy chama ele de cabeça de abacaxi. Agora, isso muda quando a pessoa vira membro da tripulação, porque aí sim o Luffy faz questão de se lembrar do nome da pessoa. Ele não coloca apelidos nos membros, talvez ele até coloque apelidos antes, como no caso do Chopper, mas depois que entram pro bando, ele sempre chama pelo nome. Luffy é style. Vivemos em um mundo bem diferente hoje em dia. Já vimos coisa como a Marge e o Simpson saindo na revista Playboy, então não estamos mais em uma era onde os personagens 2D não podem aparecer em revistas comuns. E Luffy é um ótimo exemplo disso, já que ele foi capa da revista Non-No, uma revista de moda. Vale destacar que ele foi o primeiro personagem de anime a conseguir essa façanha. Um Yonkou diferente. Os Yonkou, ou os 4 Imperadores, se você preferir, são considerados um dos 3 grandes poderes. Luffy já é o mais novo de todos eles, mas ele tem algo ainda mais incrível que nenhum dos outros tem e que muita gente não notou esse detalhe. Desde a criação dos Yonkous, Luffy é o único que nunca foi subordinado de ninguém. Barba Branca, Shanks, Big Mom, Kaido, Buggy e até o Barba Negra, todos eles foram subordinados de algum outro capitão, enquanto Luffy sempre foi o capitão. Zoro, o guarda-costas do Buggy. Luffy não mudou muito de suas artes conceituais pro que ele se tornou, até por ser o personagem principal. Porém, Oda planejava coisas bem diferentes pro Zoro. Inicialmente, ele seria parte do bando do Buggy. Depois o Oda mudou de ideia e incluiu o Zoro na tripulação do Luffy. Porém, nessa época, a ideia era que ele seria apenas o combatente do bando, e não o segundo em comando, coisa que foi alterada mais pra frente. E logo logo vocês vão descobrir quem inicialmente estava planejado para ser o segundo em comando dos Chapéus de Palha. O mais pirata era o Caçador de Piratas. Provavelmente, devido a essa última curiosidade, Zoro é o único membro dos Chapéus de Palha a ter um nome baseado em um pirata real. Inicialmente, o bando que foi planejado pro Luffy tinha uma coisa em comum.
nenhum deles tinha sido diretamente inspirado em um pirata do mundo real. Mas vários outros personagens de One Piece foram criados usando inspirações de piratas, e um deles é o próprio Zoro, que como vimos anteriormente, não foi inicialmente planejado para ser do bando do Luffy, mas sim um pirata inimigo que fazia parte do bando do Bug. Roronoa Zoro teve seu nome baseado no pirata francês François Loloné. Roronoa seria mais ou menos como se pronuncia Loloné em japonês, e por isso esse é o nome do Zoro. E provavelmente esse é o motivo dele ser o único membro dos Chapéus de Palha que tem um nome inspirado em um pirata real. E falando em nomes, a gente sabe que R e L são comumente trocados em mangás. Por exemplo, quando um mangá é lançado e ainda não tem um anime, os tradutores tendem a colocar com L mesmo. Provavelmente você já viu algum mangá que o personagem tem nome com L e depois descobriu que era com R ou vice-versa. Mas em One Piece, não foi só algo de tradução de fã. A própria 4Kids colocou o nome do Zoro como Zolo no anime. Novamente, essa troca do R pelo L é bem comum, mas especificamente o pessoal da 4Kids optou por trocar para não deixar o personagem com um nome parecido com o Zorro. Isso só acontece na versão da 4Kids. Se você assistir a versão da Funimation, essa troca não acontece. As espadas do Zoro. Você já se perguntou quantas espadas o Zoro já teve? Ele teve muitas armas durante a obra, algumas foram destruídas e outras ele usou apenas momentaneamente. Mas no total, ele usou 11 armas diferentes. As duas espadas que ele já tinha desde o início, que são destruídas pelo Mihawk. As espadas do Johnny e Osako, que ele pega para repor as que o Mihawk destruiu. A Wado Ichimonji, a espada que deveria ter sido passada para Kuina, mas acabou ficando com o Zoro devido à morte prematura dela. A Yubashiri e a Sandai Kitetsu, ambas adquiridas em Logtown. Tivemos então a Shusui, a espada da lâmina preta, que ele conseguiu em Thriller Bark. E temos a Emma, espada que foi usada pelo próprio Oden. Além dessas 9 espadas, tivemos ainda em Wano ele utilizando uma foice e uma lâmina seppuku. Rixa com Sanji. Zoro e Sanji discutem desde que se conheceram praticamente. Mas algo curioso sobre eles é que quase sempre eles se chamam por apelidos ou xingamentos, e não pelos seus nomes. Ou melhor, o Sanji quase sempre faz isso, pois o Zoro em mais de 1000 episódios nunca chamou o Sanji pelo nome. Pelo menos no mangá, já que no anime temos sim uma cena onde o Zoro chama o Sanji pelo nome. Isso aconteceu em Little Garden quando eles estavam competindo para ver quem pegava o maior animal. Zoro, Sanji. O paradoxo da cicatriz. Durante muito tempo, a cicatriz do Zoro foi um grande mistério, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Acontece que depois do time skip, Zoro voltou com uma cicatriz em seu olho esquerdo. Porém, no capítulo do mangá 598, Zoro aparece com a cicatriz no olho direito. Tivemos também um erro parecido com o peito do personagem, quando no capítulo 698 do mangá, ele aparece com uma cicatriz igual a do Luffy, e não aquele corte que a gente tá acostumado. Quando esses capítulos foram lançados no volume compilado, esses erros foram corrigidos, então se você tem um mangá físico, provavelmente você nem sabia disso. Braço mecânico. Agora tá na hora de falar da Nami, e a Nami foi uma das que mais mudou visualmente de suas primeiras artes para a versão final. No início, Nami foi desenhada utilizando um braço mecânico, além disso, o pé dela também era dessa forma, sem contar nas várias cicatrizes pelo corpo. Primeira de todos. O One Piece tem muitas diferenças do mangá pro anime, mas uma que é bem gritante é a aparição da Nami. No mangá, ela só aparece lá no capítulo 8, enquanto que no anime, ela é a primeira personagem do bando a aparecer. Eu não tô inventando, pode assistir o primeiro episódio de novo. Antes mesmo do Luffy aparecer no episódio, já temos a Nami. Quem recusaria um convite da Nami? Já lancei um vídeo mostrando todas as pessoas, ou seres, que o Luffy convidou para entrar pro grupo ao longo da jornada. Inclusive, recomendo que assistam. Mas a Nami foi a única pessoa além de Luffy que já convidou alguém para se juntar ao bando. Isso aconteceu quando ela conheceu o Chopper, convidando ele bem antes do Luffy fazer o convite. A Nami percebeu que as habilidades dele como médico seriam bem úteis, e vale lembrar que geralmente é a Nami que briga com o Luffy por sair convidando qualquer coisa bizarra que aparece, mas no caso do Chopper, ela viu que ele seria de grande ajuda. Nami na vida real? Esse aqui é bem curioso. Eiichiro Oda conheceu sua esposa, Chiaki Inaba, em 2002 em um evento da Jump, quando ela estava fazendo cosplay de Nami e já se apaixonaram de cara. Os dois se casaram em 2004 e estão juntos até hoje. E sempre que ele precisa pensar em uma roupa nova para Nami, ele se inspira nas roupas que a sua esposa usa. Falando em roupas... E essa não é a única curiosidade sobre as roupas da Nami.
Aparentemente, Nami também tem algumas capacidades de prever o futuro, mas enquanto o Usopp faz isso inventando mentiras, a Nami faz isso com roupas. No capítulo 97 do mangá, ou episódio 48 do anime, a personagem está experimentando roupas, e duas delas são extremamente parecidas com roupas de personagens que ainda iriam aparecer. A futura membro do bando Nico Robin e a Shichibukai Boa Hancock, antes de ser o Deus Usopp. As façanhas do Deus Usopp são grandes marcos da obra, mas vocês sabiam que antes mesmo dele ter essa alcunha, ele deveria ser um membro bem mais importante no grupo? Inicialmente, Zoro seria apenas o combatente, enquanto que Usopp seria o vice em comando. O visual dele também era diferente, lembrando até um pouco Barba Negra, mas, na verdade, isso é para remeter mais ao visual do seu pai, Yasop. Outra coisa bem legal desse visual inicial era o chapéu de pirata que ele utiliza. Olhando essa imagem sem conhecer, dá até para imaginar que ele seria o capitão. Inspirações mentirosas. O Usopp é todo construído baseado no conceito de ser um mentiroso. Seus capítulos de introdução lembram muito da história O Menino que Gritava Lobo. Seu nariz grande é uma referência ao Pinóquio. Até mesmo seu nome se deriva da mentira, já que seria a mistura de Uso com Isopo, que é a pronúncia em japonês do escritor grego Êxopo. E se não bastasse tudo isso, o aniversário do Usopp é no dia 1º de abril, ou seja, o dia da mentira. Tá aí um bom exemplo de uma piada que foi longe demais. Parque temático. Esse daqui não é tão secreto, mas aconteceu nas histórias de capa, ou seja, muita gente acaba passando sem dar a devida atenção. O Usopp passou por Skypiea e escamou legal o pessoal de lá, já que trocou seus elásticos comuns pelos incríveis Dials. E depois do time skip, a gente descobre na história de capa do capítulo 645 que o pessoal não só achou a troca justa, como ainda criaram um parque temático com uma estátua do Usopp na entrada. O parque se chama Wagomu Land, o mais procurado. Se tem algo que eu aprendi com o Usopp, é que ele é importante demais para aparecer apenas nos seus cartazes de procurado. É isso mesmo, o Usopp apareceu no cartaz de outras pessoas também. Ele primeiro apareceu no cartaz do Luffy, e esse acho que todo mundo conhece. Agora, o que muita gente não sabe é que ele também aparece em um cartaz do Zoro, justo no momento em que ele estava imitando o Crocodile. Não é tão fácil ver, pois diferente do cartaz do Luffy, onde ele aparece de costas, nesse a gente só vê a sombra dele na fumaça, mas note bem que ele está segurando aquele mesmo gancho que ele usou na cena que imita o Crocodile. Assustadoramente real. Um dos momentos mais icônicos do Usopp foi quando ele conseguiu derrotar Sugar fazendo uma cara bem esquisita. Agora, o que nem todo mundo sabe é que o Oda não inventou aquela expressão do nada. Na verdade, ele se inspirou em algo do mundo real. É a entrada de um templo conhecido como Goa Gajah, ou mais popularmente como Caverna do Elefante, que fica na Indonésia. Pistoleiro Sanji. Antes de ser o chutador profissional, Sanji seria o atirador do time. Pelo menos é o que aparenta quando olhamos algumas das artes conceituais do Sanji. O legal é que o visual do Sanji, apesar de ser bem diferente, como na cor do cabelo e nas vestimentas, ainda manteve alguns traços, como o famoso cigarrinho. Esse é meu jeito cozinheiro de ser, tô certo. Esse não é um dos segredos mais escondidos, na verdade até prevejo que muita gente já conheça, mas mesmo assim eu preciso falar sobre. Afinal, se uma pessoa não souber, já valeu a pena compartilhar essa informação. Acontece que originalmente o nome do Sanji seria Naruto. Isso mesmo, mas como o mangá Naruto estava prestes a sair, Oda preferiu trocar o nome do personagem para não causar confusão. E muita gente acha que isso não faz sentido, mas lembre-se que estamos falando do cozinheiro do grupo, e Naruto é o nome de um ingrediente muito comum utilizado no ramen, que é basicamente uma massa, geralmente com o desenho de uma espiral. Assim como as sobrancelhas do Sanji, por isso o nome dele seria Naruto. Mais que irmãos, brothers. Aqui uma pequena curiosidade que nem todo mundo percebeu. O Sanji é o único membro dos Chapéus de Palha que tem irmãos de sangue. Pois é, a Nami é a irmã adotiva da Nojiko, enquanto que Luffy tem 2 irmãos de consideração. O único que realmente tem irmãos do mesmo sangue é o Sanji, mas também é o que mais quer distância deles, já que quando se encontram é treta na certa. E isso não é por acaso. One Piece trata do tema família diversas vezes, e já foi mostrado que família é bem mais do que compartilhar o mesmo sangue. Apressadinha. Se vocês bem se lembram, Robin aparece pela primeira vez antes do Chopper se juntar ao grupo. E isso é algo bem único no mangá, já que todos os outros membros entraram no bando na mesma ordem em que foram apresentados. Pra não falar que a Robin é a única, algo parecido aconteceu com a Nami no anime, já que ela é apresentada antes mesmo do Luffy, mas já falamos sobre isso hoje. O sonho do Oda. Certa vez, os fãs perguntaram pro Oda qual personagem dos Chapéus de Palha ele gostaria de ser. E a resposta foi a Nico Robin, pois Oda gostaria de ter a capacidade de criar várias mãos, assim ele poderia desenhar muito mais rápido e em maior quantidade.
muito mais do que um rostinho bonito. Desde a primeira aparição de Robin, já deu pra sentir o quanto ela é poderosa, graças à sua Akuma no Mi. Porém, ela ganhou um upgrade poderosíssimo, o Karatê dos Homens Peixes. Agora, o curioso é que ela é a única usuária de Akuma no Mi que também tem esse estilo de luta tão único, pelo menos até o momento. As perguntas estranhas dos fãs. Graças ao SBS, a gente acaba sabendo muitas informações legais sobre os personagens que não estão na obra, mas que algum fã pergunta ao Oda. Porém, às vezes os fãs passam dos limites. Em um SBS, um fã perguntou se a Robin conseguia brotar seus seios usando sua Akuma no Mi, assim como ela faz com as mãos. E bom, a resposta é que sim, ela pode. Ser mangaka tem seus momentos complexos. Não estava nos planos originais. Quando os primeiros personagens foram desenvolvidos, o Oda começou a pensar nos próximos membros do grupo. E olha, apesar de serem bem diferentes, até mesmo o Chopper e o Brook já estavam encaminhados. Até uma versão do Jinbe foi feita posteriormente, mas no caso da Robin, ela não estava nesses esboços. Ela entrou no lugar desse cara esquisito aí no canto esquerdo, que seria o botânico do bando. E aqui, vamos combinar, ainda bem que essa alteração foi feita. E falando em concept arts... Como eu disse, o Chopper já estava planejado bem cedo, só que ele era, no mínimo, diferente. A gente tem duas artes bem distintas de como seria o personagem, e ambas são bem esquisitinhas. Em uma dessas versões, ele parece mais comprido do que ele é hoje em dia, e com um semblante bem mais sério, além de parecer que seria colega de fumódromo do Sanji. A outra versão eu acho até mais engraçada, já que ele é literalmente um humano normal com cara de rena, e vale notar que ele está com uma espada nesse esboço, o que já é extremamente diferente do que temos hoje. É chifre ou é coisa da sua cabeça? Uma dúvida um tanto quanto inusitada assolou os fãs durante alguns anos. Acreditem ou não, muita gente tinha dúvida se o Chopper tinha chifres ou se eram apenas enfeites. Isso acontece por causa de duas cenas, onde ao se assustar, o chapéu salta da sua cabeça e junto do chapéu estavam chifres. O Oda teve que vir e explicar que ele tem sim chifres, e que aquilo é uma cena de humor, não é pra ser levada tão a sério, assim como quando os olhos de alguns personagens saltam pra fora, não significa que aquilo realmente aconteceu. Chopper apaixonado. As garotas do bando sempre adoraram o Chopper, mas mesmo com toda essa atenção, ele não parecia se interessar muito, então veio a dúvida: Chopper gosta de mulher? E a resposta é bem óbvia, mas o próprio Oda teve que vir responder no SBS. Ele gosta de renas? Pois é, Chopper comeu a fruta Hito Hito no Mi, ou a fruta do humano, mas ele ainda é uma rena, então ele gosta de renas. Mas isso não se limita só a renas não. Minks com corpo de rena também agradam muito o Chopper, como a gente pôde ver em Zou. Tem que ser assim. Antes de chegarem em Water 7, Luffy fez um desenho de como deveria ser o novo membro da tripulação, um desenho que até assustou os outros membros. O engraçado é que realmente ele se assemelha ao Franky, já que é um cara esquisito, com braços bem mais largos que o normal e um topetão, além de que o Luffy também acertou a ausência de calças. Prever o futuro é realmente uma característica bem comum nesse grupo. Sou o carpinteiro Popeye. Franky se assemelha muito a um personagem muito antigo e famoso, o marinheiro Popeye. E se você nunca reparou nisso, é só lembrar dos braços extremamente mais largos do que o normal, duas tatuagens idênticas, uma em cada braço, e ainda eles dependem de algo específico de uma lata para terem energia. A grande diferença aqui é que enquanto o Popeye curte um espinafre, o Franky gosta mesmo é de um refrigerante. E se não bastasse, quando o Franky aparece, ele tem 34 anos, a mesma idade que o Popeye tinha no desenho. O tão aguardado músico. Se tem algo que o Luffy fala desde o início do One Piece, além de ser o rei dos piratas, é claro, é que ele queria um músico no grupo. E isso não é à toa. Apesar do Brook demorar a aparecer, o Oda já tinha planejado ele há bastante tempo. Porém, seu design mudou bastante ao longo do tempo, apesar de que a ideia de ser um músico esqueleto já estava lá. Uma coisa legal de se notar é como o visual desse Brook é muito mais agressivo e assustador. Copia, mas não faz igual. A Marinha tem um padrão para fazer os cartazes de procurados, porém eles quebraram esse protocolo para fazer o cartaz de Brook. E assim, fazer é um termo muito forte, porque na verdade eles literalmente pegaram os cartazes de divulgação do show do Brook, ou melhor, do Soul King, e escreveram por cima, Dead or Alive. Esse churrasco tá só o osso. Em um SBS, perguntaram pro Oda se os personagens além do Sanji sabem cozinhar, e se sim, qual prato eles são bons. E segundo ele, Brook sabe fazer um churrasco brasileiro. Churrasquinho e música, aí sim eu vi vantagem. Cara feia pra mim é fome. E já que estamos falando de comida, a favorita do esqueletão é curry. Agora, a comida que ele menos gosta é limão. Isso porque ele não tem bochechas pra fazer uma cara feia.
Não toque no cabelo. Brook tem um carinho muito grande pelo seu afro, e ele está disposto a tudo para protegê-lo. Isso acontece pois, segundo o próprio Brook, seu corpo não cresce mais, então se algo de errado acontecer com o cabelo, não teria volta. Um Jinbe não tão gente boa assim. Inicialmente, Jinbe não foi planejado como um aliado, mas sim como um antagonista. O plano era que ele seria algo como um chefão da máfia, que estaria controlando as ações do Arlong pelas sombras. Ainda bem que isso tudo mudou. Amigo do Zoro. Inicialmente, Jinbe também não seria um chapéu de palha, pelo contrário, ele seria um vilão e seria tipo um mafioso que controla as ações do Arlong de longe, como se o Arlong fosse só uma marionete do poderoso Jinbe. Quando Oda decidiu fazer dele parte do grupo, as coisas seriam bem diferentes de como ficaram no final. Ele ainda seria o timoneiro do bando, mas ele já seria um amigo de longa data do Zoro, algo semelhante com o que aconteceu com o Johnny e o Osako. A aparência do Jinbe também seria diferente da que temos hoje em dia. Ele seria esse personagem que está logo atrás do Zoro e do Luffy. Grand Line sempre. Jinbe é o único pirata do bando do Luffy que nunca viveu em um dos 4 mares, somente na Grand Line. Até mesmo Chopper, que viveu a maior parte da vida na Grand Line, passou 2 anos vivendo no reino de Torino, que fica no South Blue, durante o time skip. E todos os outros membros viveram em algum dos 4 mares em algum momento da vida. Antes tarde do que nunca. Jinbe foi o primeiro novo membro que a gente teve desde que o Luffy entrou no Novo Mundo, e talvez isso engane as pessoas, fazendo pensar que isso foi rápido. Pelo contrário, Jinbe também foi o primeiro que mais demorou para entrar no bando, se considerar a partir do momento que foi apresentado. Ele apareceu pela primeira vez no capítulo 528 do mangá, e só foi se tornar um membro oficial no capítulo 901. Gente, o tanto de capítulo que a gente esperou pro Jinbe ser oficialmente chapéu de palha é mais capítulo do que muito mangá tem de história completa. Mas foi uma espera que valeu muito a pena. Mas então é isso, essa foi a nossa lista de segredos sobre os membros do Chapéu de Palha. Comenta aí qual desses segredos você ainda não conhecia e qual foi o mais impressionante pra você. Agora, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele ultra like e venha se tornar um ultra nerd também. E isso é tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!